Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do São Paulo, que levou uma das maiores goleadas da história do São Paulo e a mídia perdeu a paciência com a diretoria do São Paulo. O Cicinho, o Sgarbi e também o doutor Marco Aurélio detonou simplesmente, a diretoria, e nós vamos conferir tudo isso e muito mais polêmicas sobre o São Paulo no nosso vídeo de hoje. Já se inscreve no canal, deixa o like, coloca aí na sua opinião também o que você acha dessa diretoria e será que tem jeito para o São Paulo? Sem mais delongas, bora conferir o vídeo de hoje, vamos lá. Não vou perder mais tempo. Vamos ao problema. 6-0. Gente, o Fluminense jogou demais contra um São Paulo desfalcado, esfacelado e que agora todo mundo sabe está sem rumo, sem comando efetivo e sem alguém se responsabilizando pelo clube. Que coisa, hein? Vamos dar uma olhadinha. Parabéns ao Fluminense e ao Subeldia, classificados para a Libertadores. Isso aqui é um lá, ó. É a sexta nota, essa aqui é lá. Sexta nota, ó. Lá. Pensa num reencontro nada agradável com o ex. Assim foi a noite do São Paulo ao ver o Zubeldia no Maracanã. Conhecia vários jogadores, mas cada treinador tem a sua maneira de jogar. E com isso, os jogadores também mudam em suas formas de atuar. Então, não é nenhuma garantia que eu conheça os jogadores rivais. Se o duelo era de tricolores e vizinhos de tabela, as semelhanças se desencontraram assim que o apito inicial foi dado. No primeiro ataque da noite, pênalti para os cariocas. Samuel Xavier cruzou e a bola ficou na mão de Alan Franco. Canóbio chamou a responsabilidade e abriu o placar, 1-0. Logo depois, Everaldo tentou de cabeça e no rebote, Martinelli chegou firme para ampliar. 2-0 Flu. O cronômetro nem tinha marcado meia hora de partida e a rede balançou outra vez. Hércules tinha acabado de deixar o gramado com dores na coxa. O escolhido de Zubeldia foi Nonato. No primeiro toque na bola, o meia tabelou com Serna e apareceu na área para marcar o terceiro. Na volta do intervalo, o chute de Nonato passou longe. A batida de Serna levou mais perigo, até que John Kennedy entrou no lugar de Everaldo e mandou o jejum embora. 4-0. E não parou por aí. Mais 5 minutos se passaram e Canóbio marcou o quinto do Fluminense. Tenho que aproveitar o momento, agradecer porque é uma coisa muito bonita que me está passando no Fluminense, um time tão grande como é. Noite de festa e com direito a retorno do maestro. O torcedor pediu e Zubeldia chamou o Ganso, recuperado de uma lesão na panturrilha e que não entrava em campo desde o dia 13 de setembro. Junto com ele entrou o Soteldo, que em redenção com a torcida serviu Serna para ampliar e fechar o placar. 6-0. Vitória importantíssima para o Fluminense. O resultado mais elástico da história do confronto em jogos do Campeonato Brasileiro. Com os 3 pontos, o tricolor carioca está garantido na Libertadores da América de 2026. O objetivo hoje era poder classificar para a Libertadores. Para isso, precisávamos de um resultado positivo. Conseguimos. Já no tricolor paulista, o peso foi grande. Na saída de campo, Luiz Gustavo cobrou a diretoria. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, minimizou a declaração do volante. Ele tem razão no sentido de mostrar sua indignação. É só essa razão que eu posso dar a ele. Depois de um resultado como esse, repito, vergonhoso, vexatório, que não condiz com a história do clube, ele manifestou a sua indignação. E ele está sob violenta emoção ainda, saindo do jogo, E aí, claro, ele cobra de todos, fez uma autocrítica também. E somos todos responsáveis. Além de não conseguir mais alcançar o G7 do Brasileiro, essa foi a pior derrota do tricolor paulista em 24 anos. A torcida, todo mundo não merece passar por estas coisas, mas ao mesmo tempo tenemos que pensar como time y encontramos un time que se encontró con un penalti, a primera llegada llegó con gol y la gente no podía con el mismo.
não gostaria, neste momento, de estar na pele do torcedor do São Paulo, porque é um time que criou muitas expectativas na temporada e vai para o Maracanã todo esfacelado, com vários desfalques, com vários problemas, sem o presidente, sem o diretor de futebol, e toma 6-0. E aí, Cicinho? Fecha a porta! Renata, eu vou falar algo aqui pro torcedor, além de ser lamentável... Você tomou 6-0 como jogador de São Paulo alguma vez? Não, graças a Deus não. Mas, assim, já houve situações de eu perder, né, de uma diferença de 4 gols, até de 5. Só que quando eu entrei no vestiário... Vocês perderam de 6-1 pro Corinthians. Não, mas eu não tava jogando, meu amigo. Eu não tava jogando, não. Eu ganhei de 5-1 do Corinthians, não perdi, não. Derrubamos passarela, ponte, madeira, derrubamos tudo. Mas assim, só pra deixar bem claro, que apesar de ter perdido por uma diferença elástica de gols, nós, dentro do vestiário, olhamos um pro outro dentro do vestiário e falamos, olha, demos o nosso máximo, infelizmente deu tudo errado. Coisa que os jogadores não podem... Acredito que ontem não se olharam dentro do vestiário exatamente pela postura. Dito isso, eu não quero jogar a culpa em cima dos jogadores. Não, eu quero falar assim, ó. Rui Costa, o torcedor não está envergonhado, sabe por quê? Porque o torcedor sempre apoiou, sempre deu a cara a tapa, sempre esteve presente nas partidas. Então não está envergonhado. Quem está envergonhado, quem deve estar envergonhado, tem que estar envergonhado, são vocês, que estão acabando. Que estão acabando com o São Paulo. E o torcedor São Paulino precisa se levantar nesse momento, sabe por quê? Porque o São Paulo, se essa diretoria hoje tivesse vergonha na cara e pedisse para sair, o São Paulo iria começar a respirar. Não iria sair da crise, porque a crise que esses caras colocaram o São Paulo para sair vai ser muito difícil. Então, olha, a vergonha é vocês. Vocês são a vergonha. Vocês são as escórias do São Paulo. Porque o presidente falando de gestão, o presidente do São Paulo não pode falar de gestão e nem de má gestão, porque quando ele fala da indigestão, é difícil, precisa de sal de fruta para aguentar falando que isso é uma vergonha. É uma vergonha que vocês estão fazendo com o São Paulo. Que isso? Não foi. O que você quer? Você tem uma pergunta, Ronaldo, é isso? Então, nós estamos aqui quantas pessoas hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 aqui. Eu vou fazer um enlaçamento aqui para saber. Quem foi com a delegação do São Paulo lá pro Rio de Janeiro? Quem foi? Eu quero saber se Rui o Muricy Costa foi, por exemplo, o Muricy Ramalho. Rui Costa. Assim... Vai, Scarbi, vai. Abra seu coração agora. Eu falei aqui que esse 6-0 foi o reflexo do que os caras fizeram quando o São Paulo. Júlio Casares, Carlos Belmonte, Rui Costa, aí tem Nelsinho, tem Chapecó, tem Márcio Carlomagno, aí tem Muricy Ramalho, que é uma tristeza ver você nesse meio, Muricy. Que decepção te ver nesse meio, Muricy. Eu não faço ideia que você faz. Não joga, é uma decepção também. E assim, o que vocês fizeram com o ano de São Paulo, esse final não poderia acabar de forma melhor para descrever o que vocês fizeram com o ano de São Paulo, sabia? Arrebentaram o clube. O São Paulo entrou em campo para jogar contra o Fluminense sem 15 jogadores. 15 jogadores. Leva o remedinho pra ele. É uma vergonha. Pra acalmar tudo errado no São Paulo. O São Paulo tá largado. E no momento que o senhor Júlio Casares, o senhor Carlos Belmonte tinham que estar lá viajando com os caras, vocês estavam em São Paulo. Fazendo o quê? Imagina um jogador do São Paulo que ficou tempo sem receber esse ano. Um dia antes, vem do presidente falar sobre gestão. Mas imagina você na época de jogador. Vocês estão de brincadeira. Então, assim, esse 6-0, se a gente pudesse descrever 6-0, é o que vocês fizeram com o ano de São Paulo. Ronaldo, leva 6 gotinhas de calmante pra ele lá. Somos nós aqui. Parabéns. Vocês estão de parabéns. Leva 6 gotinhas de calmante pra ele lá. Leva lá, parabéns. E ó, Luiz Gustavo. Você ganhou meu respeito no nível, irmão. Eu virei seu fã. Porque pro jogador ter a coragem de fazer o que você fez, é caráter, é hombridade, e você foi genial, cara. Virei seu fã, um líder, um cara só espetacular. Só pra ressaltar do Luiz Gustavo, é porque a galera fala, tá em final de carreira. É assim, o Luiz Gustavo tá em final de carreira. E ele também não precisaria se expor dessa maneira. Ele passou por um problema grave de saúde esse ano. Exatamente. Então, ele simplesmente, ele mostrou que a chuva, ela vem de cima. Se não tiver organização aqui, não vai. Não, porque... mas a diretoria quer que a chuva venha de baixo, porque eles fazem as cacas dele lá em cima e quer que o time sustente o São Paulo financeiramente. Então, assim, ele demonstrou, e o posicionamento, eu falo porque eu já joguei, nós já jogamos futebol. Você conhece no olhar dos jogadores que tá tudo
esculachado lá dentro do São Paulo. Não tem credibilidade. Pro jogador falar isso, é porque presidente não tem credibilidade, diretor de esporte, porque a gente não sabe se é o... Não, só falta agora o Luiz Gustavo ser punido, porque eu não ponho minha colher nos times que não são aqueles que eu cuido. Ou seja, o meu time é o Inter e acabou. O Luiz Gustavo... Quando eu falo de outro time, o discurso dele não é só pro São Paulo, o discurso dele é pra maioria do futebol brasileiro, pra maioria dos clubes que hoje passam um pano para tudo que é coisa, fazem de conta, não mostram o balanço, não cuidam no clube, não tem uma boa gestão. O que ele falou do São Paulo serve para muitos. E ontem ele deu a declaração, e eu não pus essas coisas em rede social, mas pus a declaração porque ela é muito apropriada pela realidade, pelo momento. E agora é capaz de punirem ele, afastarem Se ele. punir, ou não renovar com ele, né? Se punir o Luiz Gustavo, fecha as portas. Renato, o Luiz Gustavo, o doutor Ele Marco foi Aurélio... muito bem, ele foi um líder de verdade, ele foi homem no futebol. Exatamente, o doutor Marco Aurélio até vai trazer muito mais de uma maneira profunda, né, como diretor, a questão dele, mas eu estou trazendo como ex-atleta e torcedor do São Paulo. O Luiz Gustavo foi esse grito de socorro que os jogadores mais jovens não conseguem ter, que os jogadores que chegaram agora, que estão tentando buscar o seu espaço, não conseguem ter. Então ele foi esse grito de socorro para que o quê? O São Paulo precisa acordar, gente. Precisa acordar o São Paulo. Entenda bem, o torcedor vai ficar chateado, mas não tem. Se aconteceu o que aconteceu no Corinthians, o São Paulo fecha as portas. Sabe, Agora eu quero a experiência de Marco Aurélio Cunha. Sim, você falou muito bem. O Luiz Gustavo tem essa postura natural desde sempre, porque ele sempre foi um líder positivo. E ao final de carreira, próximo do final de carreira, tem a ousadia de expor todas as mazelas do São Paulo, todos os problemas graves que o São Paulo enfrenta, sem medo de consequências. Os atletas mais jovens têm uma carreira pela frente, amanhã se queima com o diretor, se queima com outro clube, então eles ficam ali naquele banho-maria que não resolve problema nenhum, não expõe ninguém. Luiz Gustavo, parabéns pela sua postura, você seguramente nos representou. O torcedor do São Paulo que pega ônibus, que fica escutando o jogo pelo rádio, que vai ao estádio pagando ingresso, esse torcedor está sofrendo. E que não pôde assistir os jogos do São Paulo no final do campeonato porque o Morumbi estava ocupado. Que não vai assistir o jogo contra o Internacional de Porto Alegre porque o presidente decidiu que não deve fazer o jogo no Morumbi. Ei. Então, gente, nós estamos absolutamente desgovernados. Chegou o caos. E quando entra o caos, é preciso tomar atitude mais drástica. Não adianta ficar só criticando também. Não vou aqui ficar só falando mal. É necessário um plano para o São Paulo. Plano que eles nunca tiveram. Só tiveram conversa, falácia e ilusões. E o São Paulo duplicou sua dívida. O São Paulo é uma catástrofe e hoje nós estamos vendo o resultado disso. Por favor, vamos mudar o São Paulo. Olha, quem agora vai falar também sobre esse dia depois de uma goleada histórica, um 6-0 sofrido diante do Fluminense, é o Nivaldo Decilo. Decilo, hoje nem posso falar em meteorologia, o clima é ruim, o tempo está fechado, não tem jeito para o São Paulo. Realmente, depois de ontem, muita coisa vai mudar. A torcida que já vinha protestando contra o presidente deve aumentar o tom também dos protestos. Que coisa, hein? Que goleada indigesta. Nunca é bom sofrer uma goleada, mas 6-0 daquele jeito... Ai, ai, ai. Decilo, bom dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom dia, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos que estão aí no estúdio, para o amigo que está em casa. Foram 6-0 e poderia ser mais elástico esse placar. Bom, o São Paulo já se reapresentou. Até onde a gente apurou, não houve nenhuma reunião. O Rui Costa disse que ia conversar com o Luiz Gustavo por conta das fortes, sinceras e necessárias declarações depois do jogo, mas até onde a gente apurou não teve reunião nenhuma. Os jogadores estão treinando neste momento. Não se sabe sobre os lesionados, se vão jogar, vão ficar à disposição. Ainda tem tempo, o jogo vai ser na próxima quarta-feira contra o Internacional na Vila Belmiro, como vocês dissemos. Agora, chama a atenção, Renata, por exemplo, os seguranças do São Paulo vieram, a gente chegou aqui muito cedo, e eles ficaram aqui na porta do CT à espera de um protesto que acabou não acontecendo. O protesto dos torcedores organizados tem sido virtual até o momento, pedindo inclusive a saída da diretoria do São Paulo, a demissão coletiva. Chamou bastante atenção
Primeiro, a apatia do time do São Paulo. O Crespo olhava, não tinha opções no banco de reservas, o banco estava até incompleto. E uma outra questão foi a ausência do presidente Júlio Casares e também do diretor de futebol Carlos Belmonte, que não acompanharam a delegação nessa viagem ao Rio de Janeiro. Foi a maior goleada que o São Paulo sofreu em toda a história para o time do Fluminense. Agora, o São Paulo tem uma chance muito pequena, tem que torcer por um G8 aí no Campeonato Brasileiro para tentar chegar à pré-Libertadores. O São Paulo matematicamente está praticamente assegurado na Copa Sul-Americana e o Crespo falou muito sobre promessas que foram feitas quando ele foi contratado. Promessas em julho, dizendo que esse ano seria muito difícil, sem dinheiro, que a partir do ano que vem as coisas podem mudar. Será que vão mudar? O Crespo já tem essa dúvida, diz que por enquanto está tudo no papel. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Decilo, que coisa, hein? Ronaldão, você que é neutro nessa história, qual é o seu comentário sobre esse 6-0? Mas eu gosto muito do São Paulo, menina Renata, porque os maiores títulos que eu conquistei na minha carreira foi no Morumbi contra o São Paulo. Não é uma briga. Vocês não tinham campo. Foi quando tinha campo. Vocês não tinham campo, aí vocês tinham que jogar no Morumbi, irmão. É isso que eu ia falar. Não tinha jeito. No Corinthians teve o Dualib que arrebentou o Corinthians. E vocês, a Dualipa arrebentou o gramado. Na verdade, vocês continuam sem campo, né? Porque e vocês não vão jogar ainda. onde, Cicinho? Não pagaram ainda. Vocês vão pegar o Inter aonde? Vocês não estão lá. Cicinho, é papaiá, fica calado, Cicinho. Então tá bom, deixa eu falar. Papaiá, fica calado. Renata, fala, bebida, fala. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, com essa decepção total do time do São Paulo. Já era esperado quando veio a escalação que o São Paulo simplesmente estava totalmente desfalcado, um time completamente diferente, com vários jogadores jovens e que, né, dava para ver que o São Paulo não tinha chance de vencer o Fluminense. As apostas até mesmo no próprio jogo aberto foram do Cicinho, do Sgarbi, já pensando mesmo na derrota do time do São Paulo, o tamanho que era a diferença, né? Dava para ver a diferença que tinha no elenco. O São Paulo que tinha 15 desfalques, o São Paulo simplesmente estava sem os seus principais jogadores, e já tem muito tempo que o São Paulo está dessa forma, jogando com jogadores do departamento médico há praticamente quase toda a temporada. Essa é a verdade. Tem muito tempo que o São Paulo está com os jogadores do departamento médico e simplesmente não voltam, e quando voltam machuca novamente. É simplesmente surreal o que está acontecendo no departamento médico do São Paulo. É algo que eu pelo menos nunca vi dessa maneira, um time ficar a temporada toda sem vários jogadores, principalmente os jogadores principais da equipe. É vergonhoso o departamento médico do São Paulo, né? Como né, eu vi o Sgarbi falando, não dá para culpar todos do departamento médico, mas a sensação que dá é que alguma coisa está errada e precisa ser mudado no time do São Paulo urgentemente. E é isso, né? Gostaria que você colocasse aí também sua opinião nos comentários. O que você acha dessa diretoria, desse departamento médico do São Paulo, que está simplesmente acabando com o time tricolor. Deixe aí sua opinião, se inscreve no canal, deixa o like. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu, fui!